Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou João Gabriel e você está no canal do JG. Roda a vinheta. Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos agora prontos para dar continuidade às nossas aulas de cinemática, onde no tema de hoje falaremos sobre movimentos no vácuo. Essa já é a nossa quarta aula. Caso você tenha perdido alguma, eu vou deixar o card da playlist aqui em cima para você em algum lugar. E caso você não tenha visto, retoma aquelas aulas que elas vão dar uma boa base para o que vai vir a seguir. Tudo bem? Sem mais delongas, olho na tela, acompanha comigo. Então, movimentos no vácuo. A gente vai falar aqui de praticamente 4 movimentos, tá? Onde esses movimentos eles se completam. Na verdade, não são movimentos isolados, mas a gente vai vendo que existe uma relação entre eles. O primeiro movimento que a gente vai ver aqui é a chamada queda livre. Cara, o que é uma queda livre? Acompanha aqui comigo a seguinte situação. Imagina que você tem um corpo, tá? Você vai pegar esse corpo e você vai soltar. O que vai acontecer? Esse corpo ele vai cair. No momento em que eu solto ele, uma vez que ele estava em repouso, então a gente pode dizer que a velocidade inicial desse corpo ela é igual a 0. E se eu te pergunto por causa de quem que esse corpo cai, eu tenho certeza que você não vai pensar 2 vezes antes de falar, por causa da gravidade. E de fato, né? Então a gravidade, ela puxa o corpo para baixo, fazendo com que ele vá caindo. E acho que você vai concordar comigo que conforme esse corpo ele vai se deslocando para baixo, ele vai então ganhando velocidade. Uma vez que esse corpo ele vai ganhando velocidade por causa da gravidade, perceba o que está acontecendo. É justamente, então, a gravidade que está sendo responsável por variar a velocidade do corpo. E qual era a grandeza física responsável por uma variação na velocidade? Era a aceleração. Então, a gravidade ela vai funcionar aqui como uma aceleração. A título de curiosidade, a gravidade aqui na Terra ela vale 10. 10 o quê? Aproximadamente, né? 9,8, mas a gente aproxima até 10. 10 o quê? Pô, se é uma aceleração, tem que ter unidade de aceleração. Metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Que o corpo ele vai ganhar 10 metros por segundo a cada segundo que se passar. Então, passou um segundo de queda, se ele tinha velocidade de 10, se ele tinha velocidade de 0, ganhou 10, ficou com 10. Passou mais um segundo, se tinha velocidade de 10, ganhou 10, ficou com 20. E assim vai. E repara que conforme esse corpo está caindo, ele está se deslocando, né? E esse deslocamento vertical é o que a gente vai chamar de altura. Altura do inglês, high, a gente utiliza a letra H. Ou seja, o que é a queda livre? É justamente aquele movimento que o corpo parte com uma velocidade inicial igual a 0, cai sob a ação da aceleração da gravidade, se deslocando na vertical. Ponto. Isso é a queda livre. Por que se chama livre? Porque você não tem ali nenhuma resistência do ar, por exemplo, para poder segurar ela. Ou você não tem nada fazendo uma força no sentido contrário. Então, a ideia é que aqui, a queda livre, ela apareça justamente aonde? No vácuo. Por quê? Porque no vácuo não vai haver ar para justamente fazer essa força de resistência. Tudo que a gente vai estudar, então, é considerando que a gente não vai ter aqui nenhuma componente do ar para fazer força sobre o corpo. E, portanto, a aceleração do corpo é sempre a gravidade. Ponto. Se existe aqui, então, uma aceleração e essa aceleração é constante, esses movimentos nada mais são do que aplicações do movimento uniformemente variado, do que aplicações do move. Então são válidas as equações do move, que a gente viu há 2 aulas atrás, eram 3. A equação horária da velocidade, em que V igual a V0 mais AT, a equação horária da posição aqui do lado, em que S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, e a equação de Torricelli, em que V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar o que a gente já sabe para o caso particular da queda livre. Ou seja, sempre onde tiver velocidade inicial,
Pô, a gente tem que botar isso igual a zero, porque a velocidade inicial na queda livre é igual a zero. Se ligou? E com isso, como é que fica a velocidade? A velocidade, então, vai ser a aceleração do corpo vezes o tempo de queda. Quem é a aceleração do corpo? É a gravidade. Então, V fica sendo G vezes T. Quer ver? Olha o que a gente tinha comentado. Sabendo que essa gravidade, então, ela é aproximadamente 10, quando o tempo é igual a zero, o que é isso? É o início. 0 vezes 10 dá zero. A velocidade inicial é igual a zero. Depois de 1 segundo de queda, 1 vezes 10 a velocidade é de 10. Depois de 2 segundos de queda, 2 vezes 10 a velocidade de 20. Era algo que a gente já tinha concluído. Então, sem muitos problemas. Agora, olha essa equação aqui de baixo. A gente vai ficar com a velocidade ao quadrado sendo igual 2 vezes a aceleração. Quem é a aceleração? É a gravidade. Vezes o ΔS. Quem é o ΔS? O deslocamento na vertical é o que a gente chama de altura, né? Então a gente fica com esse V ao quadrado sendo igual a 2GH. E por fim, olha essa equação horária da posição. Vou jogar o S0 para esse lado, tá? Quando eu jogo o S0 para esse lado, como ele está somando, ele passa subtraindo. S menos S0 é o que a gente chama de ΔS. Isso aqui vai ser igual a A vezes T ao quadrado sobre 2. Mas quem era o ΔS? Não era a altura? Quem era a aceleração? Não era a gravidade? Vezes T ao quadrado sobre 2. A gente fica com a famosa equação da queda livre, em que H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Olha o que isso está me dizendo. Isso daqui já está me dizendo que o tempo de queda só depende da altura em que o corpo sai. Então, dois corpos soltos de uma mesma altura, eles levam o mesmo tempo para cair. E isso daqui, cara, é pegadinha clássica do vestibular. Porque, em geral, o que as questões fazem? Ah, você tem aqui uma pena e você tem aqui um martelo. Aí você solta os dois. Quem é que cai primeiro? Considerando que os dois estão no vácuo, sem resistência do ar, não tem essa de quem cai primeiro. Se cai da mesma altura, é o mesmo tempo de queda. Ah, mas um é mais pesado que o outro. E onde é que massa entrou aqui nas equações? Não entrou. A massa não interfere, uma vez que a gente pode desprezar a resistência do ar. Corpos, independente de sua massa, saindo de uma mesma altura, eles vão levar exatamente o mesmo tempo para cair. Fechado? Cuidado com isso, isso daí é pergunta clássica de vestibular. Muito possível que você encontre aí várias questões sobre isso, ou até mesmo na sua prova de vestibular perguntando sobre isso. Uma vez entendido o que é a queda livre, agora a gente vai ao outro movimento, que é o chamado lançamento vertical. Então vamos lá. Primeiro, qual é a diferença de uma queda para um lançamento? Pensa comigo. Na queda, o corpo só cai. No lançamento o corpo é jogado. Qual é a diferença, fisicamente falando? Está na velocidade inicial. Uma vez que na queda o corpo partia de uma velocidade inicial igual a zero, em um lançamento ele já sai daqui com velocidade. E se o lançamento é vertical, é porque essa velocidade ela possui direção vertical. Dentro da direção vertical temos dois sentidos. Estou retomando tudo das últimas aulas. Ou para cima ou para baixo. Nesse caso daqui, a gente vai falar sobre o lançamento vertical para cima, tá? Onde no lançamento vertical para cima, o corpo parte com uma velocidade inicial voltada para cima. E conforme ele vai subindo, o que acontece? Joguei o corpo para cima, ele vai subindo, vai perdendo velocidade até que ele começa a descer. Por causa de quem? Por conta da gravidade, de novo. Então a gravidade atua o tempo todo sobre o corpo, repara, puxando ele para baixo. Uma vez que a gente já entendeu essa gravidade como sendo uma aceleração, eu quero que você observe que a gente tem aqui, velocidade, que é uma grandeza vetorial, um vetor voltado para cima, aceleração é uma grandeza vetorial, um vetor voltado para baixo. Se você não sabe o que é vetor, volta na nossa aula 3. Eu vou deixar o card para você aqui em cima. Então você tem aqui vetores em sentidos opostos. Quando isso acontece, alguém
que vai acontecer? Velocidade para um lado, aceleração para o outro. Isso aqui é o que a gente caracterizou como um movimento retardado. E aí no movimento retardado era quando velocidade e aceleração tinham sinais contrários. Então alguém seria positivo, alguém seria negativo. Isso depende do quê? Do que a gente chama de um referencial. Então minha sugestão é, adota sempre um referencial positivo para cima. Se o referencial é positivo para cima, o que isso significa? Que tudo que estiver para cima é positivo, mas o que estiver para baixo, como a gravidade, será negativo. E conforme esse corpo vai subindo, repara, uma aceleração no sentido contrário faz com que ele perca velocidade. Então o valor dessa velocidade vai reduzindo até ficar igual a zero. Então lá em cima, a velocidade é igual a zero. A partir daqui, o que acontece? Ele começa a cair. Então esse ponto, em que eu vou chamar de um ponto de altura máxima, é o que a gente já chamou em outras aulas de ponto de inversão do movimento. E é justamente lá no ponto que inverte o movimento que a gente vai ter de fato uma velocidade igual a zero. Então, estou trazendo aqui conceitos que a gente já viu em aulas passadas. Então vamos lá. Estou interessado aqui em analisar essa subida, tá? E aí na subida, quanto vale a velocidade final ao longo de toda a subida? A velocidade final é zero. Isso vai ser igual à velocidade inicial. E repara, a aceleração que está no sentido oposto do referencial, ela vai ser negativa. Menos a gravidade, vezes aqui o tempo, que eu vou chamar de tempo de subida. Tudo bem? Esse menos GT que está de um lado, eu vou passar para o outro lado como mais GT. E aí vai ficar gravidade vezes o tempo de subida, sendo igual à velocidade inicial. É importante que a gente saiba calcular o tempo de subida desse corpo, que vai ser a velocidade inicial dividido pela gravidade em que o corpo está submetido. Então a gente ficou com o tempo de subida sendo igual a V0 sobre G. Show de bola? Espero que sim. Vamos lá. Continuando. Vamos agora para a Torricelli. O que essa equação de Torricelli está me dizendo? Vamos analisá-la. A velocidade final do corpo, de novo, na subida, é zero. Partindo daqui de uma velocidade inicial, v ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. Quem é essa aceleração? Não é a gravidade? Que vai entrar aqui como negativa? Então já vou jogar o sinal de menos aqui para baixo. Por quê? Porque ela está contra o referencial. Então vai ser 2 vezes g, vezes esse deslocamento. Quem é o deslocamento até atingir a velocidade de zero? É a própria altura máxima. Ok? Menos 2gh, vou jogar para o outro lado, somando zero, vai ficar 2 vezes g, vezes a altura máxima, sendo igual a essa velocidade inicial ao quadrado. Logo, quem vai ser a altura máxima? A altura máxima fica sendo velocidade inicial ao quadrado sobre 2g. Então, com isso, a gente já sabe calcular em um lançamento vertical para cima a altura máxima que o corpo chega e o tempo que ele demora para subir. Mas eu quero que você perceba que eu não estou utilizando nada novo. O que eu estou utilizando aqui? As equações do movimento uniformemente variado, do MOVE. Afinal, isso daqui se trata de um MOVE. É um movimento uniformemente variado. Tudo bem? Então, nada de novo por aqui. Próximo movimento que a gente vai ver é o movimento chamado de lançamento horizontal. Cara, pensa comigo. Qual era a diferença da queda livre para o lançamento vertical? Na queda livre, a velocidade inicial era igual a zero e no lançamento existe velocidade inicial. No lançamento vertical, essa velocidade inicial tem qual direção? Vertical. Logo, num movimento chamado de lançamento horizontal, essa velocidade inicial ela vai ter então a direção horizontal. Então observa, se eu tenho um corpo aqui, tá? E esse corpo está, por exemplo, em cima de uma mesa. E aí, eu dou um tapinha nele. Pum! E com esse tapinha, ele adquire uma velocidade. Onde ele vai ter uma velocidade inicial aqui, na horizontal.
Essa é a velocidade inicial dele, velocidade inicial na horizontal. No momento que ele sai da mesa, o que vai acontecer com ele? E você deve já ter respondido. Ele vai cair. Tá, beleza. Ele vai cair. Mas ele vai cair como? Será que ele vai cair na vertical? Não, né? A forma que ele cai aqui tem mais ou menos essa trajetória aqui. Essa trajetória a gente chama de uma trajetória parabólica, onde o corpo, ao longo da sua queda, vai ocupando justamente essas posições. Então ele vai passando por aqui, depois ele chega até aqui embaixo. Então repara o que está acontecendo com esse corpo. Esse corpo ele cai? Ele cai. Ele cai aqui de uma altura, por exemplo, H. Teria a altura dessa mesa, né, dentro desse contexto que eu te passei. Então ele cai aqui essa altura H. Mas repara que enquanto ele cai, ele também vai andando para frente, se deslocando horizontalmente. Esse deslocamento horizontal que o corpo faz, ele recebe o nome. Esse deslocamento horizontal, ele é chamado de alcance. Então, em um lançamento horizontal, o corpo cai no mesmo tempo em que ele se desloca para frente. E novamente eu vou te perguntar, por que esse corpo cai? E eu tenho certeza que você não vai ter problema em me responder. Por causa da gravidade, que está puxando o corpo para baixo. Gravidade essa que a gente já entendeu como uma aceleração. Logo, existe aqui uma aceleração na vertical. E a nossa estratégia aqui vai ser o quê? Pô, não quero estudar esse movimento parabólico. Eu só sei até agora movimentos retilíneos. Então a estratégia aqui é dividir em dois movimentos. Um movimento na horizontal, em que o corpo anda para frente, e um movimento na vertical, em que o corpo ele cai. E esses dois movimentos são retilíneos. Andar para frente na horizontal, cair na vertical. E ele cai por causa da aceleração da gravidade. E a única aceleração que há aqui é uma aceleração vertical. Portanto, na horizontal, num eixo que eu vou chamar de eixo X, não possuímos aceleração. Se não possuímos aceleração, o movimento que não tem aceleração é um movimento que a gente chama de movimento uniforme. Relembra, por favor, o que é um movimento uniforme? É aquele movimento cuja velocidade ela é constante. Se o movimento cuja velocidade é constante, essa velocidade pode ser calculada como a velocidade média. Lembra disso? Δs sobre ΔT. Lembrando que aqui a gente está interessado no que acontece na horizontal, ou seja, no eixo X. Então aqui eu vou pegar a velocidade na horizontal, no eixo X, e o deslocamento na horizontal. Esse deslocamento horizontal, como a gente já comentou, ele é chamado de alcance, o que é muito comum da questão de pedir em lançamentos horizontais, o alcance. Logo, esse alcance vai ser a velocidade no eixo X. Quem é essa velocidade no eixo X? Já era aqui a velocidade inicial, ó. Vou chamar assim, ó, V0x. Então esse alcance vai ser V0x vezes o tempo que esse corpo ele cai. Então, temos o alcance como sendo V0x vezes tempo. Acompanhe aqui comigo. Qual é a ideia? Uma vez que no eixo X, no eixo horizontal, a gente tem movimento uniforme tem, por definição, ter a velocidade constante. Então, na horizontal, esse corpo mantém uma velocidade constante. Então, aqui, ó, ele vai ter o mesmo V0x. Aqui ele vai ter o mesmo V0x. O mesmo valor de velocidade na horizontal. Por quê? Porque aqui a gente tem um movimento uniforme. Ok. Entendido isso, vamos analisar agora o movimento no eixo Y, tá? No eixo Y, quanto vale a velocidade inicial? Ah, V0x. Não, V0x está no eixo X. Se só tenho velocidade na horizontal, uma vez que o lançamento é horizontal, a velocidade inicial no eixo Y ela é igual a zero. Não tenho essa velocidade. Ele só sai daqui com velocidade na horizontal. E uma vez que eu tenho a gravidade, que é uma aceleração fazendo o corpo ganhar velocidade para baixo,
conforme vai passando o tempo, existe aqui, ó, uma velocidade no eixo y. Vou chamar aqui de velocidade no eixo y1. E conforme vai passando o tempo, ele vai ganhando mais e mais velocidade no eixo y. Aqui eu tenho a velocidade no eixo y2. Se ligou? Ou seja, na vertical, é um movimento que o corpo sai com uma velocidade de zero e vai ganhando velocidade por conta da gravidade. O que é isso? Cara, isso daqui mais do que um movimento uniformemente variado, porque de fato é um move, tá? É um move sim. Mas mais do que isso, é uma queda livre. O corpo ele sai com velocidade nula e cai sob a ação da gravidade. Então isso daqui caracteriza uma queda livre. Se isso daqui caracteriza uma queda livre, pô, são válidas as equações lá da queda livre. Lembra quais são as equações da queda livre? A gente viu há pouco, né? A velocidade, então, no eixo y vai ser igual a g vezes t. Vou botar aqui para você, ó, no eixo y. A velocidade no eixo y ao quadrado pode ser escrita como sendo 2g h. Ah, mas de onde que vem isso? A gente comentou lá em cima. Essa daqui especificamente veio de Torricelli. E por fim, a gente viu que h era igual a g vezes t ao quadrado sobre 2. Então, qual é a ideia de uma questão de lançamento horizontal? Cara, a estratégia foi dividida nesses dois eixos, no eixo x e no eixo y. Mas repara, foi uma estratégia. Não significa que sejam dois movimentos, é um só, formando um movimento parabólico. Então, esses movimentos eles têm que se relacionar de alguma forma. Como? A gente até comentou, talvez você não tenha percebido. Mas o que a gente falou que era o lançamento horizontal? É aquele movimento que o corpo ele anda para frente no mesmo tempo que ele cai. Andar para frente está associado ao eixo x. Então, o tempo que ele anda para frente seria igual ao tempo que ele cai. Então, os dois eixos se relacionam pelo tempo. O tempo em que o corpo vai andando para frente, que você acha no eixo x, é o mesmo tempo que o corpo vai caindo, que você acha no eixo y. Então, em geral, as questões mais difíceis de lançamento horizontal, que são puramente de lançamento horizontal, o que vai acontecer? Ela vai te pedir alguma coisa, por exemplo, na horizontal, como o alcance, te dando a velocidade inicial desse lançamento. Só que não vai te dar o tempo. Aí o que você vai ter que fazer? Recorrer ao eixo y, achar o tempo, por exemplo, pela altura, como a gente já comentou. O tempo de queda só depende da altura que o corpo sai. E aí, se ele te dá a altura, acha o tempo. Pegou o tempo, joga na equação do alcance, multiplicando por V0x, e você acha o alcance, caso seja esse o comando da questão. Então, em geral, as questões mais difíceis de lançamento horizontal vão ser isso, tá? E aqui cabe uma observação. Tá, mas e se a questão me pedir a velocidade do corpo, por exemplo, aqui, ó, a velocidade do corpo nessa posição? O que eu vou dar? Vou dar como resposta o V0x? Vou dar como resposta o V0y? Nenhum dos dois. A velocidade do corpo, na verdade, vai ser a soma vetorial das velocidades no eixo x e no eixo y. João, não faço ideia do que você está falando. Volta na aula 3 que a gente falou de soma vetorial, a gente falou de aula de vetores. Então, qual que vai ser aqui a velocidade desse corpo nesse eixo? É a soma vetorial, que pela regra do paralelogramo, se liga só, vai se dar como essa velocidade aqui. Essa é a velocidade total do corpo nesse ponto. E como é que eu calculo essa velocidade? Essa velocidade, como ela representa aqui, ó, a hipotenusa dentro de um triângulo retângulo, cujos catetos são V0x e Vy, então você pode calcular, vou botar assim, ó, observação aqui, ó. Vou botar aqui como uma observação. OBS.
vermelho. Então, a velocidade do corpo pode ser calculada como sendo v ao quadrado igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Porque isso daqui é Pitágoras, tá? Então a gente está calculando a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos são velocidade no x e velocidade no eixo y. Então, sem muitos problemas, fechamos aqui a parte do lançamento horizontal. Aquele movimento que possui velocidade inicial na horizontal. E aí, para a gente fechar esses movimentos, faltou falar de um. Esse um, ele é um pouquinho mais difícil. Então, ó, bebe uma água. E acompanha aqui comigo. Já que a gente falou do movimento que possui velocidade para cima e velocidade para o lado, faltou falar do intermediário, né? Quando o corpo possuir aqui uma velocidade em que essa velocidade ela vai estar inclinada. Então, qual é a ideia? Deixa eu puxar aqui, que a gente vai precisar de espaço. Vamos supor agora que a gente tem um corpo, onde esse corpo ele possui uma velocidade inicial, de modo que essa velocidade inicial faz uma angulação com a horizontal, tá? Então aqui ele possui um ângulo que é diferente de 0 ou de 90. Afinal, um ângulo de 0 seria um lançamento horizontal, um ângulo de 90 seria um lançamento vertical. O que vai acontecer aqui com o corpo? Ele vai descrever uma mesma trajetória parabólica quando lançado, tá? Então ele vai descrever, ó, mais ou menos essa trajetória aqui. E aqui, qual é a estratégia? A mesma adotada anteriormente. Qual era a estratégia? Dividir em dois eixos, um eixo x e um eixo y. No eixo x na horizontal, no eixo y na vertical. Só que o nosso problema aqui já começa do início, né? Porque essa velocidade inicial, ela não está nem na vertical, nem na horizontal. Então, o que a gente precisa fazer? Decompor esse vetor velocidade inicial. Isso daqui foi algo que a gente aprendeu na última aula. Então, ao fazer a decomposição, a gente fica com uma componente inicial na horizontal, que a gente vai chamar aqui de V0x, que é a componente de V0 na horizontal. E a gente vai ter aqui, ó, a componente vertical de V0, que a gente vai chamar de V0y. Como que a gente consegue escrever essas componentes? Uma vez que V0x está com o ângulo, V0x pode ser escrita como sendo V0 vezes o cosseno de θ. Enquanto que V0y pode ser escrita como V0 vezes o seno de θ, porque é a componente sem o ângulo. Falamos disso na aula passada, aula de vetores. Então, podemos escrever V0y e V0x dessa forma. O que está acontecendo aqui? Perceba que nesse lançamento oblíquo, o que acontece? O corpo ele se desloca para frente. Esse deslocamento para frente, a gente já sabe o nome, né? É um deslocamento horizontal, a gente chama isso daqui de alcance. No mesmo tempo em que, repara, esse corpo ele vai subindo, chega aqui numa altura máxima e a partir daqui ele vai caindo novamente. Percebeu? Então esse corpo ele anda para frente no mesmo tempo que ele sobe, atinge essa altura máxima e depois ele desce. Por que ele sobe e depois ele desce? Tenho certeza que você já respondeu aí de casa. Por causa da gravidade, que está o tempo todo puxando esse cara para baixo. Então o que está acontecendo é, uma vez que a gente tem aceleração apenas na vertical, não tem aceleração na horizontal, na vertical a gente continua
com um movimento uniforme. Então aqui, ó, no nosso eixo X, a gente continua com o movimento uniforme. Onde, já vimos, né? Esse alcance, ele pode ser escrito como sendo V0x vezes o tempo. Agora, vamos analisar isso daqui. O que está acontecendo? Conforme ele vai subindo, por conta da gravidade, né, que está fazendo ele perder velocidade, ele vai reduzindo a sua velocidade na vertical. Então vamos lá. Temos uma velocidade inicial voltada para cima e uma aceleração voltada para baixo. Para isso, o que a gente precisa? Adotar um referencial. Qual foi a sugestão? A gente sempre adota positivo para cima, tá? Ao adotar positivo para cima, tudo que está para baixo será negativo, como a gravidade. Então, esse daqui vai ser o nosso referencial. Vamos dar valores, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender o que está acontecendo. Vamos supor que essa velocidade inicial seja de 20 metros por segundo, tá? E que isso daqui vai ocorrendo, cada posição aqui do meu corpo, vamos supor que tenha se passado 1 segundo. Então, ó, a cada posição aqui está se passando 1 segundo. Quanto vale a nossa aceleração da gravidade? Ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Mas lembra que aqui, como ela está contrária ao referencial, ela vale menos 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Que o corpo perde 10 metros por segundo a cada segundo que passa. Então, por exemplo, se inicialmente, né, o corpo ele tinha 20 metros por segundo, passou 1 segundo, perdeu 10, agora ele tem quanto? Agora ele tem 10 metros por segundo para cima. Se passa mais 1 segundo, ele tinha 10, perdeu 10, agora a velocidade dele no eixo Y é igual a 0, né? Tem 0, passou 1 segundo, perdeu 10, agora ficou com quanto? Menos 10. E o que significa uma velocidade menos? Uma vez que o referencial está para cima, uma velocidade menos é uma velocidade, ó, de 10 metros por segundo para baixo. Percebeu? Se ele tem menos 10, perde 10, depois de 1 segundo, agora ele tem agora menos 20 metros por segundo. Ou seja, o corpo vai subindo e ele vai descendo. Eu quero que você perceba que para subir ele levou 2 segundos e para descer também. Sempre que um corpo sobe e depois retorna à mesma altura, o tempo de subida ele vai ser igual ao de descida. E na horizontal, o que acontece? Na horizontal ele permanece com uma velocidade constante, né? Então se a gente disser que essa velocidade aqui do corpo, ó, é de 10 metros por segundo, uma vez que ela é constante, aqui vai ter 10. Aqui vai ter 10. Assim como aqui vai ter 10. E para cá também vai ter 10. Entendemos o que acontece na prática. Agora eu vou precisar te mostrar aqui algumas equações. Então, acompanha comigo, respira fundo, que lá vem. Se você não está interessado na demonstração, você pode avançar o vídeo e ir direto para quando eu fechar a caixinha. Ó, é esse o resultado, é isso que importa. Mas acho que seria interessante você ver de onde é que vem isso. Vamos lá. O que acontece então para a gente calcular esse alcance? Bom, esse alcance vai ser calculado como sendo V0x vezes o tempo. Mas que tempo é esse? Repara que é o tempo dele subir e o tempo dele descer. E uma vez que o tempo de subida é igual ao de descida, então a gente pode dizer que esse tempo, que agora eu vou chamar de tempo total, ele é igual a 2 vezes o tempo de subida. Então, ó, esse tempo total ele é 2 vezes o tempo de subida. Então a gente fica com o alcance sendo igual V0x. Quem é V0x? Está aqui do lado. É o V0 vezes o cosseno de θ. Vezes 2 vezes o tempo de subida. Cara, quem é o tempo de subida? Calma, vamos analisar. O que está acontecendo na subida, na vertical?
ele não começa com uma velocidade para cima e então depois ele cai? Então na vertical, no nosso eixo Y, isso daqui nada mais é do que um lançamento vertical para cima. Se isso daqui é um lançamento vertical para cima, o tempo de subida é aquele tempo que a gente achou anteriormente, que é o V0Y. Quem é o V0Y? V0Y, ó, V0 vezes o seno de θ sobre G. O tempo de subida, a gente viu aqui em cima, é V0Y sobre G, lá no lançamento vertical. Qualquer coisa, volta o vídeo. Portanto, esse alcance vai ficar como? V0 vezes V0, V0 ao quadrado, vezes 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo de lançamento daqui. E aí, para quem está mais acostumado com a parte da trigonometria, o que é 2 vezes seno de θ cosseno de θ? É o seno de 2θ. Então a gente fica com esse alcance, podendo ser calculado como sendo V0 ao quadrado vezes o seno de 2θ sobre G. Algo que eu quero que você tenha em mente, tá? Algo que eu quero que você tenha em mente. O alcance, então, ele vai depender da angulação em que você joga esse corpo. Quando que você vai ter o alcance máximo, tá? Para esse tipo de lançamento? Quando você tiver o maior valor possível desse seno de 2θ. E seno, como ele é um número que varia de -1 até 1, o maior valor possível é o valor de 1. Qual é o ângulo que te dá o valor de 1? É 90. Ou seja, 2θ tem que ser 90. Para 2θ ser 90, o ângulo de lançamento tem que ser 45 graus. Então, vou até botar aqui como uma observação para você. Ó. O alcance máximo, e aí a gente está falando para o corpo sair de um nível e voltar para o mesmo nível, tá? Se isso não acontecer, muda de figura. O alcance máximo, ele vai ser dado, então, quando esse ângulo θ for de 45 graus. Ok? É interessante que você saiba isso. Agora, no eixo Y, como a gente já comentou, a gente tem uma aceleração constante, portanto tem um move. Mas repara, não é qualquer move, né? Deixa eu voltar aqui para você. Isso daqui se trata de um lançamento vertical para cima. A gente comentou isso. Lançamento vertical. Vou reduzir. Vou deixar assim. E daqui é interessante que a gente saiba calcular a altura máxima, tá? E como é que é dada essa altura máxima? A gente viu isso. A altura máxima, lá no lançamento vertical, é V0y ao quadrado sobre 2G. Mas quem era V0y? V0y é V0 vezes o seno de θ. Portanto, essa altura máxima ela fica sendo igual V0 ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ, tudo isso sobre 2G. Repara que são até fórmulas meio parecidas, tanto a do alcance quanto a da altura máxima. Mas cuidado para não confundir, tá? Alcance V0 ao quadrado vezes o seno de 2θ sobre G, enquanto a altura máxima V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre 2G. Tudo bem? Então, ó, esse lançamento oblíquo ele é um pouquinho mais ensaboado, tá? No nosso próximo vídeo eu vou resolver questões sobre esses movimentos todos. Vou pegar só questões do Enem, que no Enem aparece bastante aí dentro dessa área da cinemática, e a gente vai vendo como é que o Enem vai cobrar isso.
Pessoal, se você gostou desse vídeo, se você está curtindo essa série de vídeos que eu estou fazendo, por favor, não deixa de curtir, de comentar o que você está achando, pode me dar sugestões, eu sou aberto a críticas. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber aí as notificações. E cada vez que tiver uma aula nova, você ser notificado e ir acompanhando essa sequência de aulas comigo, até a gente chegar lá na época do Enem. Tudo bem? Compartilhe esse vídeo para quem você sabe que vai fazer vestibular ou que precisa daquele reforço em física e a gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar a lista de exercício da próxima aula já aqui embaixo. Tenta já resolver e depois a gente corrige junto. Beijo, gente. Tchau, tchau.